perguntas, dúvidas, eu vou te passando, tá? Tá bom. E aí, então, deixo com você, já te agradeço, né, antecipadamente, agradeço aí por, né, a tua disponibilidade, tá? Então, tá tirando um pouquinho do teu tempo aí para compartilhar da tua experiência também com a gente, né? E eu acho que vai ser, não acredito, tenho certeza que vai ser bem frutificante para todos. Então, também, já antes de me apresentar, já agradeço o convite, é um prazer, é uma honra poder compartilhar essas experiências com vocês, né? Agradeço o Paulo pelo convite, professor Paulo. Eu sei como é difícil a gente estar na graduação, a gente tem as ideias, vê tudo muito no teórico, tem um pouco na prática, mas na hora da lida ali é um pouquinho diferente daquilo que a gente tem, né, na faculdade em si. Mas vai ser uma conversa boa, vai ser uma conversa leve. Espero sanar as dúvidas, dar uma variada aí um pouquinho nas ideias que vocês têm sobre desenvolvimento atípico, pessoas com deficiência e educação física adaptada, tá? Então, vou começar então a minha apresentação, né? Só deixa eu abrir o arquivo aqui para vocês. Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir muito bem? Tá tudo certo, cara. O áudio e o vídeo Sim, estão não? bem bom, tá? Tudo certo? Sim, tudo certo. Uhum. Bom, então tá. Bom, como o professor Paulo já passou para vocês, então, eu sou a professora Carla Schubert, eu sou formada em licenciatura em Educação Física, tenho 2 pós, né, tanto biomecânica e Educação Física Inclusiva, estou continuando a estudar também, mas o principal que eu posso dizer que eu tenho é a vivência, né, que a gente passa por muita coisa na faculdade, a gente vê muita coisa, a gente passa por tantas questões teóricas quanto práticas, mas eu acho que o dia a dia é que acaba te ensinando aquelas pequenas lacunas que ficaram durante a graduação, tá? Então, hoje, a convite do PC, do Paulo César, né, eu vou estar falando com vocês, então, sobre o desenvolvimento motor atípico, tá bom? Vai ser uma conversa e à medida que vocês vão tendo dúvidas, só deixam os questionamentos lá no chat e o Paulo passa para mim, tá bom? Cara, só rapidamente, eu já me apresento para eles também como PC, como professor PC, então pode ficar tranquila, tá? Então tá bom. Eu treinei muito isso em casa, mas não ficar falando PC. Até para mim é um pouco estranho, professor Paulo, mas aí lá. Então tá bom. Então, com PC, né? Mais fácil, para mim já tá mais comum falar PC. Então vamos lá, galera. Bom, como o PC já deve ter passado para vocês, o desenvolvimento motor atípico é tudo aquilo que foge do esperado de se acontecer dentro de uma faixa etária, dentro de uma etapa da vida da criança, né? Da criança, ou então até no nosso caso aqui da PAI, dos adultos. Como o PC já colocou, eu trabalho com educação especial, então desde 2012, quando eu comecei na FODEF, então em 2013 eu trabalhei na PAI de São José, 2014, 2015 na PAI de Iguaçu, depois passei pela PAI de Blumenau e hoje estou aqui, então, na PAI de Pomerode. E a gente acaba trabalhando com esse público que tem um desenvolvimento atípico desde a sua infância e os que acabam depois não tendo alta, enfim, que a gente vai estar vendo mais para frente, acabo atendendo esses alunos também. Então, o desenvolvimento motor atípico, ele não tende a ser apenas só para crianças, tá? Às vezes eles tendem a se estender pro resto da vida. E como o professor PC já deve ter colocado para vocês, então, é um desenvolvimento que ocorre fora do esperado, né? Vocês já devem ter visto sobre várias teorias, como do Levi-Vygotsky, do Henry Paul, do Galahu, que tem, né, essa ampulheta que diz o que teria que estar acontecendo, né, em cada fase, cada faixa etária, e que por questões tanto ambientais quanto biológicas, essas fases elas vão ou não progredindo, né? E aqui na PAI, então, a gente trata esse desenvolvimento motor atípico como atraso global de desenvolvimento neuropsicomotor, tá? Que é o diagnóstico que acaba vindo
aqui para a gente quando eles se tornam alunos da PAI, ou acabam frequentando apenas o atendimento técnico, clínico, tá bom? Então, ele é aplicado nas crianças que não adquiriram alguma competência psicomotora, tá? E que vão atingir pelo menos duas dessas áreas. Então, ou motor e linguagem, ou motor e psicossocial, ou linguagem e psicossocial, tá? Mas como é que isso acontece, né? Como é que esse diagnóstico veio para a PAI, só com base no diagnóstico que veio por saúde ou por encaminhamento da escola, a gente já dá o diagnóstico pronto? Não, essa criança, esse aluno vai vir aqui para a escola e vai passar por uma triagem que vai ter esse serviço de avaliação diagnóstica multidisciplinar, que vai ser composta por pedagogo, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, serviço social, terapia ocupacional, nossa TO, e também pelo médico, tá? Então, é uma equipe que avalia essa criança, o desenvolvimento desse educando, para daí ver em quais as áreas ele está em defasagem, tá? Que aí sim a gente consegue depois estreitar, delinear melhor o trabalho que vai ser feito com esse educando. Bom, aí dentro da PAI, tá? A gente tem a estimulação precoce e o atendimento educacional especializado. Esses dois programas, restritamente, se tratam de crianças. Um é de 0 a 5 anos, 11 meses e 29 dias, que é a estimulação precoce. Então, são desde os bebezinhos, tá? E o AE, que daí são os maiorzinhos, dos 6 aos 13, quase 14, tá? Isso é quando a gente fala de desenvolvimento infantil, tá? E aí, a gente busca com esses alunos, com todo esse apoio multidisciplinar, né, clínico, intervir para diminuir esse déficit e possibilitar algumas evoluções significativas no desenvolvimento delas, tá? Que daí, para mim, educação física, principalmente, né, trazendo agora um pouco para a nossa área, a gente trabalha com guia Portage de educação pré-escolar, que daí ali vai dizer para a gente o que cada criança tem que estar fazendo em cada faixa etária. No primeiro ano, segundo ano, no primeiro ano, o bebê já tem que estar conseguindo acompanhar um objeto, ele tem que estar conseguindo, ele tem que ter o interesse de alcançar ou pegar um objeto. Se essa criança ainda não está fazendo isso, então a gente começa a estimular esse fator que está em defasagem. Mas eu tenho uma criança que já tem 4 anos e ainda não está fazendo isso. Chegou para a gente na escola, passou pela triagem e ainda não está fazendo isso, não está fazendo esse acompanhamento, né? Ele ainda não consegue desenvolver essa habilidade. Então, a gente sempre vai pelo guia Portage, baseado na idade, ele deveria estar fazendo isso. Opa, mas ele não está fazendo isso. Ele está fazendo isso aqui, que corresponde à idade de 2 anos. Então, a gente acaba retrocedendo, né, voltando um pouquinho as etapas e começa a trabalhar aquilo que está em defasagem perante a faixa etária dele e atenua as habilidades que ele já tem, tá? Tá dando para entender? Sim, acredito que sim, cara. Eu vou trazer uma questão aqui para você. Não sei se para ti fica bom assim eu trazer de vez em quando uma questão ou deixo você continuar a fala e depois trago em algum momento específico. O que você Não, pode estar fazendo o questionamento no momento mesmo, porque eu sei que depois às vezes passa batido e a gente acaba esquecendo. Tá, beleza, então. Em relação, né, a questão, assim, você está falando dos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor, né? Uhum. E aí, né, eu acredito, né, eu imagino que na realidade de vocês ali existam diferentes faixas etárias, vocês trabalham com diferentes faixas etárias, e aí a pergunta vai no sentido, assim, como encarar isso? Qual que assim, é um grande desafio essa questão, assim, você tem que trabalhar desde os bebezinhos, né, que vão ter diferentes marcos, né, uma faixa etária diferente até os adolescentes e adultos, né, que vocês também acabam trabalhando, né? Isso. Não digo que é um desafio, eu digo que é um pensar todo dia, tá? Porque estimulação precoce, eu, professora Carla, não atendo, tá? Do 0 a 5 anos, quem acaba fazendo esse trabalho de psicomotricidade é a professora de sala, porque dentro da nossa
legislação perante a Federação Catarinense, a estimulação precoce por hora ainda não tem direito à educação física. Então, quem acaba por fazer esse estímulo motor é o físio e a professora de sala. Mas no AE quem faz a educação física, sim. E assim nos outros programas também depois. Qual é o diferente, né? O que é o diferente? É você parar e olhar o aluno, né? Ele tem esse déficit. Esse déficit, ele ocorreu por conta disso, disso e disso. E aí eu tenho que sempre dar um passo para trás e ver o que eu posso fazer para melhorar, né, atenuar essa deficiência, esse atraso que ele tem. Só que pensando num grande grupo, às vezes quando a gente atende um grupo maior de alunos, que é o caso que vai acontecer com os acadêmicos quando virarem professores e estarem, por exemplo, no ensino regular, eu vou ter 30, 20 alunos. E vocês vão perceber que cada aluno é diferente um do outro, né? Cada um vai ter sua habilidade, cada um vai ter sua potencialidade e as suas dificuldades. E vai passar do professor ter essa empatia, esse olhar do que o meu aluno precisa. Ele precisa saber, ele não está conseguindo escalar. Ok, ele não consegue escalar. Mas você já parou para pensar se ele consegue engatinhar direito? Ele consegue fazer esse movimento de engatinhar que se eu transferir para uma superfície mais inclinada, ele vai conseguir escalar? Não, ele não consegue nem engatinhar. Se ele já não consegue engatinhar, então passar esse movimento para a escalada, por exemplo, se torna uma coisa, difícil de associar, tem que passar por uma etapa para depois passar para outra. Então, quando eu vejo a dificuldade em certo ponto do aluno, eu tenho que ver qual é o movimento de base para aquele movimento acontecer. E daí eu faço o teste para ver se ele consegue fazer o movimento de base. Ele consegue, mais ou menos. Tem medo, tem um trauma. Então, sempre tem, como professor, eu sempre tenho que estar lapidando e vendo o que falta, o que precisou ou o que faltou para ele conseguir fazer aquele movimento final. Mas sempre pensando no potencial do aluno. Não é porque ele não consegue que ele nunca vai conseguir fazer. Muito pelo contrário. Ele precisa ser estimulado para que aquela defasagem que ele apresenta seja corrigida, seja estimulada, atenuada essa defasagem, para que ele consiga realizar o movimento final, que é o objetivo que a gente espera. Às vezes não no padrão de movimento que a gente tem como correto, mas no padrão de movimento em que ele consiga realizar. Respondida? Ah, com certeza. Legal, bacana. É interessante, né, ressaltar, pensar nessa questão do padrão de movimento esperado, né, porque tem os marcos, né, a gente já teve um pouquinho uma conversa nesse sentido, dos marcos de desenvolvimento, principalmente dos 2 primeiros anos que a gente teve, né, Sim. Porque como nós estamos tendo aulas só virtuais, né, então nós temos uma dinâmica e os alunos estão fazendo atividades, né, lendo os textos, enfim, algumas atividades, e aulas síncronas. E nas aulas síncronas, como estamos iniciando o semestre, nessa parte inicial, ainda muitas coisas eles não viram, né, muitas teorias eles não viram. Mas a questão dos marcos do desenvolvimento psicomotor foi um assunto bem recente. E é interessante pensar, né, que muitas vezes a gente espera determinado padrão ou determinado padrão motor, e não é como imaginamos ou como esperamos, né? Isso, é por isso que eu digo assim, que quando a gente passa pela formação, a gente pensa que tudo está numa caixinha, né? Então, fulano tem que andar um ano, até um ano tem que estar andando, até os dois tem que estar conseguindo andar e já fazer uma escalada maior, enfim, a gente pensa que tudo está numa caixinha. Mas se a gente parar para analisar bem dentro do que os teóricos colocam ali do desenvolvimento, são marcos, sim, é um desenvolvimento esperado, mas que às vezes ele pode ter um prolongamento, até porque esse desenvolvimento acontecer ou não, ele depende de vários fatores, principalmente quando se não tem a questão biológica, né, que aí entra síndromes, questão genética, malformações congênitas, ou nesse sentido, mas quando é principalmente fator ambiental, né, a falta de estímulo propriamente dito por uma questão de contexto familiar, o ambiente, né, que essa criança está crescendo, é importante o professor ter esse aluno, porque às vezes a criança não tem nenhuma deficiência motora, não tem nenhuma deficiência mecânica, né, biomecânica, mas ela pode ter um trauma associado, um trauma emotivo,
um trauma psicológico, no sentido de o pai, a mãe sempre dizer que tem que ser perfeito, ele não conseguir fazer do movimento perfeito, então ele não vai fazer, né? A gente está numa geração que a gente se cobra muito para ser perfeito, né, de fazer tudo certo, e às vezes a gente para de olhar o que realmente ele está fazendo. Às vezes a pessoa se está se esforçando muito mais para estar fazendo dentro daquilo que ela pode fazer do que aquilo que a gente espera que ela faça, né? A gente tem muito essa questão do padrão e a gente tem que quebrar isso, porque cada um é diferente do outro. E eu preciso respeitar, por exemplo, a Carla tem medo de altura. Então eu não posso exigir que ela consiga realizar um salto de um trampolim de 5 metros perfeitamente do jeito que ela faria num metro de altura, né? Seria a mesma coisa que eu colocar o PC para correr de um Rottweiler, sendo que ele tem medo de cachorro, né? Botar ele para enfrentar um cachorro quando ele tem medo. Então, certas questões emocionais têm que ser bem vistas também pelo professor. Não basta olhar só a parte biomecânica, a parte motora. Eu tenho que olhar também outras questões que vão além só do físico e que às vezes influencia muito na parte motora. Bom, que é o que o nosso guia Portage também acaba trazendo, tá? Quando a gente vai trabalhar, a gente não trabalha sempre uma questão desassociada da outra. A gente sempre trabalha o motor com a linguagem, o motor com o emocional, tá? Então nunca dá para desassociar as coisas. Uma sempre tem que estar atrelada à outra, tá? Bom, esse aluno estava na estimulação, né? Ficou 5 anos com a gente, ele ainda precisou de mais reforço, ele não teve um desenvolvimento, o desenvolvimento dele ainda não entrou no esperado, então ele foi para o AE, que daí ele já está também no ensino regular, junto, né, feito trabalho em comum, mas aí ainda passou lá, chegou nos 14 anos, e ele ainda apresenta uma dificuldade, ele ainda não teve a nossa alta, que a gente fala, né, porque esses alunos, eles são reavaliados todos os anos por essa equipe multidisciplinar. Então, se ele ainda não teve alta, ou o desenvolvimento dele não ficou dentro ainda do esperado, né? Ou então, o diagnóstico dele mudou, né? A gente recebe, só para deixar bem claro, alunos de APAE, tá? Eles precisam ter, depois dos 14 anos, né? Quando não está o AE, enfim, ainda, o AE e a estimulação também tem a questão da deficiência intelectual. Mas, para vocês terem uma ideia um pouco mais concisa, dos 14 anos, principalmente em diante, permanece, né, na escola, o aluno tem que estar matriculado aqui, ele tem que ter deficiência intelectual associada, tá? Então, é deficiência intelectual e mais uma outra comorbidade, ou então até o diagnóstico de autismo, tá? No caso do AE, da estimulação, por se tratar da fase infantil ainda, como pode haver desenvolvimento, melhoras, uma evolução no quadro, ele pode estar recebendo a alta, tá? Mas, por exemplo, esse aluno já estava aí desde pequeno, e ainda não teve, e ainda teve um agravamento no diagnóstico, né? Ou seja, a deficiência intelectual dela começou a se mostrar mais severa, né? Ou alguma outra comorbidade começou a se agravar, ela ainda também acaba permanecendo, tá? Ou ainda, como agora estamos em época de pandemia, né? A gente tinha alunos, principalmente da fase infantil, que a gente também trabalhou no remoto, vocês como acadêmicos também devem ter sentido isso, que estar na escola, estar presente, estar com o professor é diferente do que estar fazendo as coisas em casa. E os nossos alunos também sentiram isso. Então, a gente viu, em alguns casos, alguns alunos que já retornaram nesse tempo que a gente teve de aula presencial, que teve um retrocesso. Então, por estar em casa, não ter o mesmo estímulo que estávamos tendo com eles aqui presencial, houve um retrocesso. Então, ele também acaba voltando para a escola e tendo esse acompanhamento mais de perto de novo. E aí, esses alunos que passam por essas duas etapas ali, de estimulação precoce, e aí não tiveram a nossa alta, né, por essas questões,
eles são encaminhados, então, para os nossos outros programas dentro da PAI, PROAL, PROEP, SAI e SPE. Eu não vou entrar muito em nomenclatura, porque não é o nosso foco aqui hoje, mas são programas, então, onde os alunos mais velhos acabam se enquadrando, tá? Dentro de cada uma a sua especificidade. Por exemplo, o PROEP já é um encaminhamento para o mercado de trabalho, então são alunos que ainda precisam de auxílio, às vezes em questões psicológicas, às vezes em questões motoras, pedagógicas, de preparo para o mercado de trabalho, tá? O PROAL, daí, também são alunos mais adultos já, né? O SAI, então, são alunos com comprometimento um pouco maior. E o SPE são os nossos adolescentes que também têm um comprometimento intelectual e motor um pouco mais grave, que aí precisa de um atendimento pedagógico específico, por isso que é SPE, tá? E, então, é um atendimento bem mais específico dentro das condições desse aluno, que vocês já vão estar vendo depois como funciona, tá bom? Ô, Carlos, Oi. e esse diagnóstico aí, essa avaliação, que seria uma avaliação final para decidir qual caminho será seguido pelo aluno, né? Ele acontece sempre aos 14 anos, e qual que é a principal ferramenta assim, que é utilizada para fazer esse diagnóstico? Então, na verdade, não aos 14, né? Quando esse aluno vem com encaminhamento da área da saúde, né? Ou até mesmo, até ano passado, a própria escola também encaminhava as creches, enfim, quando eles notavam alguma diferença, né? Podemos dizer assim, esse aluno ele passa por essa triagem. Todo aluno que vem para cá na PAI, independente da idade, ele vai passar por essa triagem, por essa avaliação, para justamente a gente saber como é esse aluno, qual é o histórico dele, como é que foi o parto dele, como é que foi a gestação, como foi o desenvolvimento, como foi a infância, né, no caso do aluno que já vem mais adulto, né? Então, assim, essa avaliação, ela acontece no momento que o aluno faz a matrícula, e depois, a todo ano, essa avaliação ela é refeita. Então, a gente tem praticamente um diário do aluno, tá? Que é feito quando eles vêm para cá pela primeira vez, e enquanto eles permanecem na instituição, eles vão tendo essa avaliação. Então, ela é uma avaliação contínua. Isso? Legal, bacana, respondido. E daí, bom, e como a gente faz isso, então? No caso de um paralisado cerebral com comprometimento intelectual severo, né? Com os sindrômicos, no caso, acho que a maioria aqui já ouviu falar de síndrome de Down, né? Com autistas, com os outros tipos de deficiência, né? Porque quando a gente fala em deficiência, a gente fala de deficiência física, a gente fala de deficiência visual, a gente fala de deficiência auditiva e da intelectual, né? Então, às vezes não, na grande maioria, eu tenho num aluno duas deficiências associadas, né? São poucos não. A maioria, todos, né, do nosso caso aqui, tem a deficiência intelectual, só vai mudar o grau de classificação, mas fica entre moderado e severo. Só no caso dos pequenos que ainda tem o leve, que daí vai de encontro ao desenvolvimento, o atraso de desenvolvimento, por conta de falta de estímulo, mas a gente tem muitos alunos que têm essa associação da deficiência intelectual com mais alguma outra deficiência. E como lidar com isso, né? Como fazer a educação física acontecer? Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é, tá? Por isso, eu sempre bato muito na tecla de que o conteúdo da educação física, ela não vai mudar. Eu vou trabalhar psicomotricidade, eu vou trabalhar dentro de uma BNCC, agora já vem para a parte pedagógica mesmo. Vou trabalhar lutas, vou trabalhar ginástica, vou trabalhar dança, vou trabalhar a parte de corporeidade, né, de movimento corporal. Eu vou trabalhar tudo isso, só que o que vai mudar é a metodologia. Como eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? E aonde eu vou fazer isso? Por exemplo, eu tenho uma turma, né, vocês vão ter uma turma futuramente, e eu tenho um aluno com deficiência visual.
né? Então, a maior percepção dele, vocês já devem ter visto que pessoas com deficiência visual elas têm os outros sentidos muito aguçados, né? Então, quando eu vou dar aula para uma pessoa com deficiência visual, eu tenho que pensar que o meu ambiente tem que ser um ambiente mais neutro, mais silencioso. Não que não possa haver barulho, mas esse barulho tem que ser minimizado, né? Eu tenho uma turma de 30 alunos e um deles é deficiente visual. Beleza, eu quero ensinar handebol. Ok. O que eu vou mudar? Alunos, hoje as nossas bolas, cada um vai pegar a sua bola. Mas Pedro e José, a bola do Pedro e do José vai ter um barulho dentro, um guizo, para o Pedro poder saber aonde vai estar a bola na hora que ele lançar. Ou, na hora que vocês forem lançar a bola, antes de lançar, tem que bater a palma. Os demais alunos sempre vão ter que pensar, demais alunos que eu falo no geral, né? Para eu incluir, eu não preciso modificar o conteúdo. Eu preciso modificar a maneira de como eu, professor, vou lidar com aquele conteúdo perante a minha turma. Porque, mais uma vez, eu tenho 40 alunos e os 40 alunos são diferentes. Às vezes, esse estímulo que, de primeiro momento, eu dei apenas pensando no meu deficiente visual, também vai auxiliar ao meu aluno que é um pouco desligado, que perde a atenção muito fácil, né? Aqueles que adoram fazer uma bagunça e precisa de uma chamada de atenção. Então, quando eu usar de outros artifícios para chamar a atenção, para fazer a atividade, eu não estou, às vezes, pensando só no meu aluno deficiente, mas eu acabo chamando a atenção e dando um pouquinho mais de propriedade para o movimento, para a atividade, para os demais alunos também. E o porquê de fazer isso? Para que é importante o ser humano saber pular, pegar alguma coisa, conseguir se levantar? É uma questão de sobrevivência, são coisas que a gente faz durante o dia, nosso dia a dia. A gente precisa conseguir levantar de uma cadeira sozinho, a gente precisa conseguir pegar ou mostrar interesse por algo. Tá? Então, quando for pensar no conteúdo de vocês, na metodologia de aplicar o conteúdo, sempre tentem ter na cabeça essas 3 perguntinhas. Como fazer, como eu vou aplicar esse conteúdo, o porquê que eu vou aplicar esse conteúdo e onde. Porque às vezes a gente tem um ginásio, às vezes a gente não tem. Às vezes a gente tem uma sala, às vezes a gente tem um espaço coberto, às vezes tem um espaço aberto que pega sol, que pega chuva. Então, quando vocês forem planejar, sempre pensem no contexto para todos os alunos, e não um só. Ou, no caso, pensando em educação física adaptada, a gente pensa em montar uma aula com uma turma que tem um deficiente, tem que montar a aula só pensando nele. Essa aula vai ser voltada para ele. Não, é uma aula normal, no qual eu vou ter que apenas modificar a minha metodologia de aplicar o conteúdo. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não, legal, cara, bacana. Pode seguir em frente aí. Então tá, então quando a gente fala em educação física adaptada, a gente fala da necessidade, tá? O que que meu aluno necessita, né? Ele precisa de uma adaptação para quê? Por quê? Como é essa adaptação? Mas, agora eu vou abrir um parênteses. Quando eu falo em educação física adaptada, para mim, cara, eu não penso apenas em pessoas com deficiência. Eu penso em pessoas que têm precisam de alguma necessidade, às vezes temporária. Por exemplo, uma gestante, uma pessoa que acaba de sofrer um acidente, está fraturada, né? Quebrou, muito comum nas crianças caírem e quebrarem um braço e uma perna, né? Isso não impossibilita ela de fazer educação física, ela pode fazer, desde que o médico autorize, né? Se não teve uma fratura muito comprometedora, mas às vezes quando é só um gessinho no braço, dá para fazer educação física sim. É só adaptar a atividade para ele. Eu penso em educação física adaptada quando eu falo em idosos. Eu penso em educação física adaptada quando tem algum aluno com algum problema na coluna, né? Uma escoliose, uma lombar, né? Não, porque dor nas costas quase todo mundo tem, né? E isso às vezes é uma boa desculpa para não fazer atividade física. Então, assim, para mim, cara, quando eu falo educação física adaptada, eu não limito apenas a pessoas com deficiência. Eu trago toda uma população que necessita de alguma adaptação no exercício para que ela consiga efetivamente fazer a atividade.
tá? Para quê? Para justamente esse aluno, esse indivíduo, conseguir ter a participação plena na atividade. Tá? Então, para mim, a educação física adaptada não se limita apenas a pessoas com deficiência. Mas hoje a gente vai tratar apenas desse público. Mas tenham na cabeça de vocês que toda uma pessoa que precisa de uma adaptação no exercício para fazer a atividade propriamente dita é uma educação física adaptada. Tá bom? É legal você falar isso, porque, né, tem essa questão, por exemplo, falasse das dores nas costas, dores lombares, né, que acarreta a grande maioria das pessoas hoje em dia, e, né, até mesmo pelo comportamento, estilo de vida que nós temos, sedentarismo, né, então a grande maioria das pessoas apresentam algum tipo de dor, né, mas, né, então, a gente adapta as atividades, o exercício, né, pensando nesse termo global, né, mas é interessante pensar também, como você colocou, que às vezes, né, atividades que nós não damos atenção, por exemplo, o levantar de uma cadeira ou pegar um objeto, né, para outros indivíduos que são mais comprometidos, é algo muito importante, né, você conseguir pegar um objeto, ou você conseguir manipular determinado objeto, né. Então, você falou, por exemplo, paralisia cerebral, por exemplo, né, portadores, né. E aí, para essa pessoa, um movimento que às vezes para nós é simples e nós nem nos damos conta, para ele é algo muito importante, né? É porque a gente tem que pensar que a educação física ela não se limita apenas a propor exercícios físicos, trabalhar esportes, musculação, enfim, questões estéticas ou questões apenas de movimento, de qualidade de movimento, mas também tem a questão de saúde, de qualidade de vida. Então, quando eu penso no planejamento de aula, eu tenho que pensar no leque todo da educação física. Eu preciso pensar na parte motora, eu preciso pensar na parte de habilidade, de aptidão física, né, habilidade física. Eu preciso pensar no que ele precisa para a qualidade de vida dele diária e o que isso tudo vai se refletir lá no final, né? Qualidade emocional. Então, é um leque muito grande que a educação física trabalha e que às vezes a gente fica focada só numa coisa e esquece outras. Então, quando a gente fala de educação física adaptada, a gente tem que pensar nisso tudo no planejamento. Que às vezes não adianta, por exemplo, no caso do PC, do paralisado cerebral, ele não necessariamente precisa saber jogar vôlei, né? Mas ele precisa conseguir estender o braço para tentar alcançar alguma coisa, para ter essa autonomia de pelo menos poder mostrar em casa ou para o professor ou para qualquer outra pessoa o que ele quer, né? Por mais que ele não verbalize, o gesto de levantar o braço e apontar para algo já é um movimento. Então, o nosso corpo, por si só, ele é feito para movimentar. Não apenas pensando em exercício físico, mas para a gente se expressar, para a gente poder falar com ele, tornar o nosso corpo independente. E esses movimentos diários, que às vezes, para a gente, como mesmo tu colocou, que para a gente parece banal, parece coisa simples, mas para uma pessoa que tem um comprometimento motor bem grave, é esse pequeno movimento de conseguir dizer o que quer, que já vai trazer uma autonomia para ele. Tá bom? Então, agora eu vou mostrar um pouquinho das minhas vivências e como a gente acaba trazendo isso para a educação física, tá? De início, quando eu comecei no mundo apaiano, não foi uma, não foi duas ou 3 vezes que eu parei e pensei, o que eu estou fazendo? Né? Porque, infelizmente ou felizmente, a gente cai naquela caixinha de que nossa, eu queria tanto que a minha aula conseguisse chegar naquele objetivo. Eu não consegui fazer aquilo que eu queria. Não foi como eu tinha planejado. Ok? Era o que eu tinha planejado. Mas o que o meu aluno queria? Ou o que meu aluno podia fazer? Né? Então, quando eu falo em educação física adaptada, educação física especial para pessoas com deficiência, vocês têm que ter na cabeça o potencial do aluno de vocês, tá? Porque a gente sabe que ele vai vir com defasagens, seja motora, seja cognitiva, né? Mas eu tenho que pensar no potencial dele, o que ele já consegue fazer. Eu tenho que trabalhar o que ele já consegue fazer e, ao mesmo tempo, trabalhar as defasagens.
mas nunca minimizar o meu aluno porque ele não consegue fazer, mas sim elevar ele pelo que ele consegue fazer e usar aquilo que ele já consegue como uma ponte para trabalhar aquilo que ele não estava conseguindo ainda, tá? Vocês vão ver ao longo do que eu vou passando para vocês, que quando, por exemplo, eu trabalho com autistas, eu preciso usar de outras estratégias, né? Eu preciso usar, por exemplo, com os PCs, paralisados cerebrais, eu preciso usar de outras estratégias. Mas, de novo, o conteúdo não muda. O que vai mudar é a maneira a qual eu vou trabalhar com eles. E qual é o ganho que eles vão ter, nem sempre é o que eu queria, no momento que eu queria, no tempo que eu queria. E por isso eu preciso também respeitar o tempo deles de evolução. Tá? Por isso que quando a gente fala em desenvolvimento motor, a gente tem o que é esperado. Mas eu também não posso forçar uma coisa para aquilo acontecer, porque daí pode se tornar traumático para a criança, daí é mesmo que não vai acontecer. Então, além de ter uma escala de tempo para as coisas acontecerem, eu também preciso ter uma escala de respeito para que isso aconteça. Tá bom? Porque daí entra a questão da individualidade, né, que a gente fala tanto em educação física, respeitar a individualidade, respeitar o processo de aquisição do aluno, mas que normalmente a gente tem por mania de querer acelerar esse desenvolvimento, tá? E os ambientes em que isso vai acontecer, explore, tá? A gente tem a mania de achar que a educação física só acontece dentro do ginásio, ou só dentro de uma sala, ou em espaços próprios, né, de esportivos propriamente dito. Mas não, a educação física ela pode acontecer em qualquer lugar, desde que o professor esteja comprometido com o objetivo da aula dele. Então, assim, como eu falei, o conteúdo não muda. Então, eu consigo trabalhar habilidades, né, aptidões físicas, eu consigo trabalhar questões psicomotoras, né, principalmente desenvolvimento motor, que vai bem naquela questão de lateralidade, de espaço, de tempo, de condução das coisas, né, de conseguir fazer esses movimentos corporais que a gente tem por base e que a gente acaba depois transferindo para outras modalidades, né. E aqui vocês podem ver que eu tenho vários ambientes, tanto externos, quanto ginásio, quanto dentro de uma sala. E os materiais para dar aula de educação física adaptada não muda. É o mesmo da educação física dita regular, normal. Eu vou trazer tudo da educação física escolar regular para a educação física adaptada. De novo, o que não muda, o conteúdo não muda, o que muda é a metodologia de como você vai aplicar, de como você vai ter esse olhar para a necessidade dos alunos. E, de novo, eu enfoco de que é um olhar que a gente tem que ter com todos os nossos alunos, até do ensino regular, tá? Então, assim, ó, vocês podem ver, só vou explicar para vocês, eu não posso, nos rostinhos dos alunos tem essa tarjinha, porque eu não posso estar divulgando imagens deles, tá? Só para o direito de imagem, tá? Porque eles são chiques, eles têm direito de imagem. Então, por isso que eu mantenho a privacidade deles, tá bom? Só para vocês entenderem o porquê que tem essa tarjinha ali. Mas, todos eles, vocês podem, né? Todos eles têm uma deficiência, a intelectual tem uma deficiência motora, e mesmo assim isso não impediu eles de estarem fazendo a atividade, exercendo o exercício proposto ali, né? Com os objetivos e tudo. O que vai ali diferenciar, que às vezes talvez o objetivo que eu imaginei que era para ser da aula, vai ser totalmente diferente, ou eles vão supraestimar, ou subestimar, ou até mesmo vão fazer uma coisa totalmente que eu nem tinha imaginado. Eu tinha imaginado que a atividade iria ocorrer desta maneira, e eles vêm para mim com uma outra proposta, e não, mas dá para a gente fazer assim. Aqui é bem bacana. Na questão da educação física adaptada, o professor tem esse olhar bem interacionista. Essa pedagogia vem de que o professor vem com conteúdo, vem com conhecimento, mas está aberto para as potencialidades e habilidades dos alunos e ambos vão construindo as coisas. E isso é bem particular, eu acho que é bem importante o professor que vai entrar para esse mundo apaiano da educação física adaptada, né? Não talvez só com pessoas com deficiência, mas com a população
populações especiais de risco, que tem esse olhar, que eu tenho o meu conhecimento, eu sei o que fazer, mas eu também preciso ter esse meu respaldo, eu tenho que ter esse olhar para o respaldo que o meu aluno me dá. Tá bom? Então, aqui são o momento já que a gente trabalha, que eu consegui captar, né? Então, por acreditar, por fazer as coisas acontecerem, olhar para a educação física com um leque todo, olhar a potencialidade, não olhar a deficiência do aluno, a gente consegue trabalhar e levar esse educando, levar essas pessoas para todas as áreas, né? Para todos os ambientes que a educação física pode explorar, como eventos externos. E assim, cada um dentro da sua potencialidade, né? Eu não deixei de trabalhar as outras coisas. Eu tenho que trabalhar no educando como um todo. E isso você no dia a dia, eu digo para mim e para quem me pergunta, que eu tenho o meu plano de aula, eu tenho o planejamento, eu sei o que eu. Pessoal, eu acredito que a gente teve um probleminha de conexão com a Carla, né? Então, vamos esperar alguns instantes aí, acredito que ela deve estar voltando. Carla, você nos ouve? Acredito que não, né? Então, deixa eu tentar entrar em contato com ela pelo WhatsApp aqui rapidamente, pessoal. Só um momento, vamos ver se a conexão dela vai ser restabelecida. Carla, a gente perdeu o contato com você, não estamos te ouvindo na live. É provável que ela teve que sair, né? Às vezes acontece problema de conexão, então a pessoa tem que sair e voltar. Então vamos aguardar um pouquinho. Tá? Oi, Carla. Ouvi algum ruído? Você consegue? Pessoal, estou comunicando com ela no WhatsApp, ela já está tentando resolver, tá? Só mais uns instantes. Quanto à sugestão que eu estava dando para vocês no chat, né, a questão do Arthur, aí eu acho que vocês podem estimular a criatividade de vocês, pessoal. Acho que são oportunidades assim que vocês precisam aproveitar, tá?
Eu acredito que se eu fosse realizar uma prova sobre esse conteúdo, ia ser bem complicado para vocês. Então, aproveite a oportunidade. Oi, Carla. Tá Estão me de volta. ouvindo? Sim. Pois é, para mim estava normal aqui. Deve ter perdido a conexão, mas é normal nessas transmissões. Tá? A gente não está vendo tua apresentação, acho que você vai ter que colocar de volta. Deixa eu ver se eu tenho que te colocar. Vou te colocar agora. Isso, já te habilitei já. Tem alguma questão que eu perdi? Não, a gente parou quando você estava falando ali, você estava falando das suas vivências práticas ali, né? Então estava mostrando as fotos dos alunos ali, as atividades, você estava falando da questão que não muda, né? Não muda o conteúdo, que muda a metodologia, então até essa parte a gente pegou. Tá, deixa eu só chegar aí no... Bom, até aqui vocês viram, né? A gente não está vendo a tua tela. Não? Está habilitado ali? Agora está vindo. Agora sim. Isso, bem nesse slide que a gente estava, bem nessa parte da conversa mesmo. Bom, então, vocês conseguem visualizar que eu estou aplicando modalidades esportivas, estou trabalhando psicomotricidade em vários ambientes, tá? Tanto nas fotos anteriores quanto agora. Então, dependendo de como eu vou trabalhar na escola, eu posso estar ampliando isso para fora do ambiente escolar, tá? Nesse caso, por exemplo, são alunos que, trabalhando dentro da escola, a gente conseguiu levar para outros ambientes, treinamentos esportivos, eventos regionais, eventos estaduais, tá? Partindo da ideia justamente de oportunizar, pensando no potencial desse aluno, pensando nas habilidades que ele tem e, inclusive, naquelas que ele não tem e que precisavam ser estimuladas, e que por meio de uma atividade ao qual ele vai de encontro, de interesse, né, e que a gente vê que tem a ver com o aluno, a gente consegue trabalhar o que ele precisava, que estava em defasagem, e aquilo que ele tem de habilidade. Então, a gente tenta sempre trabalhar essa unificação das duas coisas, o que eu tenho e o que eu preciso melhorar, para daí conseguir fazer com que esse desenvolvimento seja mais gostoso, mais palpável para ele, e não focado apenas em, já que tu não consegue fazer isso, vamos ficar só em cima disso. Não, até pra gente é chato quando a gente não tem uma habilidade de ficar trabalhando só em cima daquilo. A gente sabe que a prática, né, faz com que a gente melhore o desempenho. Mas quando a gente fica, às vezes, só focado naquilo, pode acontecer o contrário. Então, e como a gente está falando de estimulação para desenvolvimento de uma forma cíclica e mais, né, redondinha, mais prazerosa, pensando no longo da vida, tem que trabalhar as duas coisas juntas, tá? E aqui vocês podem ver... Oi. Só aproveitando o gancho, né? A ideia aqui, a gente juntou turmas de bacharel e licenciatura, e, né, não são todos que estão presentes, mas é interessante disso que você está falando, porque você tem uma experiência também, né, de levar esses alunos, né, você vai para competições, você tem a experiência né, até tem sua experiência, né, na própria Bostia, né, então, né, é legal. Sim. Talvez você, não sei se você vai comentar à frente, mas só trazendo essa questão assim, porque é uma parte bem bacana para eles também terem essa noção, né, que não é só assim, pode ser que alguns estejam pensando que, mas é questão de ambiente escolar e tal. Não, vai além do ambiente escolar, como você está colocando, né? E até para eles que estão na PAI, né, também ter essa oportunidade de estar fora desse contexto de educação formal e ambiente escolar, né? Isso. Eu vou tratar isso um pouco mais lá na frente, mas, assim,
como no ensino regular, como histórico nosso, né, de atletas, tanto atletas como atletas olímpicos e paralímpicos, a grande maioria deles começou na escola, né, ou através de projetos de educação física extras, né? Então, aquele fundamento que a gente faz na escola pode perpetuar, sim, numa carreira, por exemplo, tá? Então, assim, por isso que a base ela é bem importante. Quando o professor ele tem essa visão de empatia com o aluno, ele, às vezes, por vezes, acaba descobrindo ou lapidando um atleta. E surgiu, que acaba por surgir por esse interesse do professor de justamente de olhar diferente para fazer diferente. Não olhar todo mundo como uma mesma caixinha, que para todo mundo eu vou botar o mesmo tanto de arroz e feijão que vai dar certo. Não, não é uma receita de bolo. Né? Ser professor, de maneira geral, não tem receita pronta. A gente tem vários livros, a literatura está rica, a gente tem vários artigos também agora, né? A parte científica contribui muito para nossa atuação, mas assim, não tenham tudo como redondinho, como uma caixa, como tudo vai linear, né? Não é assim que funciona, não é uma receita pronta. Todo dia eu vou ter que pensar, repensar, mudar um pouquinho aqui, puxar um pouquinho mais lá, ver o meu aluno todo dia com um olhar um pouquinho mais cuidadoso. Eu sei, a gente vai ter às vezes 200 alunos, 80 alunos. Eu sei, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, que não cansa. Cansa, mas o resultado disso, no final, vale todo o esforço, tá? Então, assim, ter esse olhar para o aluno, de cuidado com o desenvolvimento dele, eu acho é o que torna a nossa área tão preciosa, tá? Porque a gente consegue trabalhar muitas coisas dentro de uma única disciplina, dentro de um conteúdo, tá? Então, pensem bem quando vocês estiverem atuando de como a nossa carreira, nosso profissional, a nossa educação física ela é importante para o ser humano, tá? Daí aqui eu trago mais vivências, ó. Sempre partindo do básico. Às vezes, para fazer uma aula, a gente não precisa, a gente imagina que tem que ter um espaço, baitas materiais, né? Eu tenho que vencer conteúdo, eu sei que tem sistema, né? Tem uma questão de sistema, tem que vencer conteúdo, tem que fazer isso, fazer aquilo, mas partam do simples. Às vezes a gente quer complicar uma coisa que não precisa complicar. Façam no básico, vão do beabá mesmo, tá? Que vocês vão ver que do beabá o alfabeto vem inteirinho depois. Vai ser mais fácil, tá? E sempre trazendo a parte do interesse deles com o interesse de vocês para trabalhar em consonância, assim, de uma maneira bem prática, gostosa e que ambos vão estar tendo feedback positivo da aula, tá? Então, ó, trabalho questões, né, de aptidão física, trabalho questão psicomotora, estou trabalhando qualidade de vida, ali eu tenho, na parte de Blumenau eu tinha a academia ao ar livre, aqui na parte de Pomerode eu também tinha, na parte de São José também tinha, mas a minha escola não tem academia ao ar livre, né? Ok, mas gente, dá para fazer muito exercício sem academia, né? Parte do básico, vai do movimento humano mesmo, é da criatividade do professor, tá? Extraiam isso o máximo de vocês. É isso que torna, acho que o trabalho desafiador, porque todo dia a gente tem que repensar a nossa prática, tá? E isso é o que torna ele prazeroso, gostoso e ao mesmo tempo desafiador, tá? E pensando principalmente nas possibilidades dos alunos. Então, assim, e às vezes vai para uma atividade bem básica, né, como uma torre de copos, parece uma coisa tão simples, mas além da habilidade de coordenação motora fina, ali eu trabalhei a questão emocional, né, social, de estar interagindo, de estar conversando, de estar vendo, mostrando para o outro que ele consegue. Então, usem esses conteúdos que a educação física tem em todas as suas esferas, sociais, emocionais, motoras, pedagógicas, tá?
parece complexo, mas botando na prática, uma coisa puxa a outra. E quando você olha o aluno por aluno, você vê que isso é automático você trabalhar mais questões de uma vez só. Ô, Carla, você poderia trazer um exemplo prático ali de uma das atividades que você está fazendo ali, não sei se uma das fotos ou, né, um outro exemplo prático aí de uma das atividades, por exemplo, eu estou vendo as fotos ali, né, deslocamento de um objeto, né, então, Sim. né, ou a própria coordenação motora fina ali, né, mas enfim, o que você quiser compartilhar com a gente aí. Não, claro. Bom, eu vou pegar, olhem, tentem. Tá, eu vou pegando por fotos que daí eu acho que eu consigo mais fácil, do que às vezes dá, que daí eu dou um panorama um pouco mais geral. Por exemplo, esse educando, o primeiro ali, o cadeirante, o canto que está com os dois cones, ele é cadeirante, né? A parte de membros inferiores não tem funcionalidade, né? Ele não consegue usar elas, ele não tem força nesses membros, então ele consegue utilizar elas para sair da cadeira e tudo, né? Como apoio, mas não para fazer força. Então eu precisava com que ele tivesse então um pouco mais de movimento de membro superior. Porque, às vezes, por estar muito na cadeira, a gente acaba se limitando muito. Então, o que eu, como professora, tenho que fazer? Ok, eu quero que ele seja mais independente, tenha mais autonomia, consiga fazer, praticar o que ele gosta de esporte, mas que também consiga ter uma maior autonomia em casa. Então, eu preciso ampliar um pouquinho esse movimento dele, explorar essa amplitude. E por isso, daí, nesse caso ali, eu usei os cones, mas eu posso trabalhar pegando uma bola, com uma criança pequena, por exemplo, os brinquedos que ele tem interesse, né? Tem muito isso das crianças que a gente usa aquilo que ela gosta, né? Os brinquedos que ela gosta, a cor que ela gosta, o personagem que ela gosta, dentro do nosso objetivo. Eu poderia muito bem, tem os cores, mas eu tenho um personagem ali, ou um brinquedo. Agora, se o Joãozinho quer brincar de carro, esses contextos dentro do objetivo da aula. No caso dele, então, ele queria ele praticava o atletismo, né, a questão dos arremessos e lançamentos, então ele precisa desse maior movimento de tronco. Então eu precisava trabalhar essas questões ali de amplitude de movimento mesmo. Já o segundo aluno, vocês estão vendo passar por debaixo ali, ele tem uma grande dificuldade com abaixar, né, por exemplo. Então, eu tenho que trazer ele para o chão, então eu tenho que fazer ele engatinhar primeiro para ele conseguir ter esse medo do chão, propriamente dito, né? Às vezes tem a mania de que para perder o medo a gente passar por traumas, mas não precisa, né? Então vamos trazer esse. A gente tem muitos alunos que têm fazer movimentos amplos, mas quando eu tenho que direcionar ele mais, ele tem uma dificuldade. Então, eu trabalho essas questões de direcionamento com objetos dentro do circuito psicomotor, né? Com bastões, porque daí, além da parte motora, eu vou trabalhar a concentração, a atenção, tá? Ô, Carla? Oi, Oi? A gente tá me continua te ouvindo? ouvindo, a gente continua te ouvindo, mas a tua câmera e o teu slide desabilitou. Tá me ouvindo? Ouvindo, sim. Estamos te ouvindo. Só a câmera e a tua apresentação desabilitou. Oi, Carla? Agora não estamos mais te ouvindo. Para mim parece que teu microfone tá mudo, tá mutado. Oi, Carla? Estás aí? Tá me ouvindo? Sim, ouvindo sim. Você, você tá
Liguei de novo a câmera. Acho que ele perde a conexão, daí ele cai o microfone e a câmera, mas a gente tá quase chegando no fim, gente. Tranquilo. Eu vou aproveitar que você está fazendo a tua reconexão aí, eu vou ler a pergunta do Arthur Rosa que colocou pra gente aqui, tá? Tá. E aí ele está colocando assim, ó. Professor, utilizando um exemplo da minha infância, tenho uma pergunta. Como fazer para integrar de forma saudável um aluno com deficiência não muito limitante com os outros alunos? Pois onde estudei sempre foi complicado. Ou os professores reduziam muito a complexidade da atividade e desagradavam o resto da turma, ou contemplavam a vontade da maioria e acabavam excluindo o aluno com deficiência, mesmo que sem querer. Ainda era comum que o aluno com deficiência machucasse os outros alunos, em alguns casos de forma grave, pois ele tinha dificuldade em identificar que determinada ação podia machucar. Então a pergunta dele é como fazer essa integração, né, entre o aluno deficiente com o restante da turma, né, aqui no sentido de, né, uma turma que vai estar fazendo a inclusão, né, colocando o deficiente, incluindo na turma, né. Então, essa é uma pergunta bem recorrente, né, na verdade, e que acontece muito, né, infelizmente acontece muito quando se fala em inclusão. Vamos imaginar um aluno cadeirante. A câmera não está aparecendo ainda, tá? Estamos te ouvindo, mas sem a tua câmera. Tua câmera não está aparecendo para nós. Agora aparece? Não, deixa eu desabilitar. Parece que está. Eu desabilitei a minha para ver se muda alguma coisa. A tua não aparece ainda. É que parece que está bloqueada. Tu por acaso me bloqueou? Não. Eu estou como apresentador, você está como apresentadora. Tenta sair e entrar novamente. Tá, vamos lá. Só um instante, pessoal, para a gente, né, finalizar tudo ok, né? Oi, Carla? Oi, Carla? Seu microfone parece mutado para mim, tá? Agora sim, tô te ouvindo. Pode falar. Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Câmera também, tô ligando. Tá me ouvindo? Me vendo? Sim, tua câmera está aparecendo e estamos te ouvindo. Tá, então respondendo a pergunta, né? Ali eu vi que colocou, no caso, deficiência cognitiva, é isso, né? Isso, é. Tá. Às vezes, o aluno com deficiência cognitiva, ele não vai compreender apenas se o professor falar. Então, ele vai precisar do gestual, ele vai precisar do verbal e ele vai precisar do reforço do exemplo mesmo propriamente dito, do professor fazendo. E isso não vai acontecer, você não pode fazer isso só uma vez e beleza, ele já entendeu. Não, ele vai ter que fazer isso muitas vezes durante a aula, durante a execução da atividade. E às vezes
precisa do reforço das imagens, que a gente fala dos PECs, tá? De como fazer. Então, para a pessoa que não tem nenhuma deficiência cognitiva, é muito fácil dizer, pega a bola e arremessa no gol, né? Mas, essa informação, às vezes, pode ser muito complexa, muito completa, sabe? Muito inteira. Eu preciso fragmentar. Então, eu vou dizer para esse aluno, olha, você vai estar na fila, depois do fulano, você vai receber a bola, você vai pegar a bola, vai fazer tal movimento, vai ter que picar a bola, bater a bola com a mão, né, no chão. E daí você vai pegar e já a bola lá no gol. E isso, às vezes, precisa que fique no 1 a 1 mesmo. Mas o professor não precisa fazer esse acompanhamento de 1 a 1 os outros alunos. Mas é preciso que o professor deixe claro para os alunos que a resposta da atividade, do objetivo do exercício, vai ser diferente para aquele aluno. Então, os demais alunos vão ter que ter só o quê? A paciência de esperar esse aluno fazer o movimento que ele era para fazer, né? Em questão de machucar, né, que ele se referiu, realmente, às vezes, não tem essa percepção que nem a gente tem, né, de dor, de machucar, e eles não fazem por mal, tá? É realmente por não ter essa percepção. E daí vai, de novo, do professor ter esse olhar de como minimizar isso ao máximo. Minimizar no sentido de que, não que ele não possa participar de fazer o jogo, né, do 1 contra 1, ou fazer estratégia, mas saber conduzir essa movimentação de uma maneira que não vai ter um confronto direto que pode gerar um machucado. Eu coloco muito professor, mas realmente, a gente sabe que muitas vertentes da aula, elas são incontroláveis, a gente não consegue imaginar tudo antes. Mas, no momento que eu estou vendo uma situação acontecer, parte de mim, como professor, ter esse olhar de, pera, eu preciso... Eu tenho que controlar isso aqui para tal situação não acontecer, né? E não expor isso, não pôr esse aluno numa situação, também é prejudicial, porque a gente só aprende fazendo. Então, às vezes, vai ocorrer dele machucar alguém, ou alguém machucar ele, mas fazer entender que isso não foi por mal, que acontece, principalmente quando a gente fala em modalidades coletivas, né, são esportes de contato, acontece de vez em quando. E quando a gente está aprendendo, a gente também não vai fazer certo e pode acabar gerando né, uns machucadinhos de vez em quando, né, cair na quadra, enfim. Mas trabalhar essas questões de uma maneira mais suave, né, olhar para a metodologia daquela aula de... Eu tenho um aluno que vai ter a deficiência cognitiva, ele vai ter ele vai demorar um pouquinho mais para entender. Então, às vezes, não deixa ele por primeiro na fila e nem por último, mas coloca ele no meio e durante a aula o professor ou os próprios colegas vão reforçando, ó, tá vendo? Tem que fazer assim, ó, pega a bola e deixa esse aluno já manuseando o instrumento que ele vai estar utilizando durante a aula. Não deixa para acontecer só no momento. Antecipa as coisas que vão acontecer, tá? É bem mais prático. Para eles visualizarem isso, a antecipação, ela é necessária para o entendimento e para a execução ocorrer. E ainda assim, pode haver a demora desse feedback. Então, é capaz de chegar na vez dele e ele ainda olhar para te dizer, tá, tem que fazer? E daí tu vai explicar de novo, vai no 1 a 1, do lado, mostrando e fazendo. E os demais alunos vão ter que ter só essa compreensão de esperar, de entender, de respeitar o tempo do colega estar fazendo isso, como eles também respeitaram o tempo dos demais, que às vezes daí é claro que é mais rápido, né? Mas o respeitar, né, dentro das possibilidades de cada um é muito importante. Eu acho que é isso que a gente acaba... A gente vê isso na prática, que é muito difícil, porque tem todo um sistema, né? Parece que tudo tem que funcionar bonitinho, tem que funcionar redondinho, o aluno tem que fazer tudo muito rápido. E na aula a gente quer que isso aconteça, né? Que a atividade tenha um tempo que acabe em 20 minutos, 40 minutos, ou que o aluno consiga fazer aquele movimento bem rápido. E às vezes não é. E às vezes não é nenhum aluno deficiente, né? A gente tem aluno que chega na hora e também diz pro professor, tá, então o que eu tenho que fazer mesmo? Né?
Então, foi até essa questão mesmo de respeitar e olhar o que eu preciso fazer o meu aluno com deficiência conseguir executar a atividade, mas os demais alunos também respeitarem aquilo. E não deixando a atividade mais fácil para todos, mas às vezes olhar a especificidade de cada aluno. Ele não vai conseguir entender ou fazer como eu queria. Então, eu fragmento a informação, fragmento o movimento para ele conseguir fazer, mas dentro de um objetivo geral da atividade. Deixa eu compartilhar Legal, aqui. bacana, cara. Não, bem bacana, bem interessante, né, essa questão toda, né, porque até foi uma questão que surgiu no chat aqui, como a gente está vivendo esse período de pandemia, os alunos estão vivendo essas aulas virtuais, né, e aí, assim, essa disciplina é uma disciplina que teria um conteúdo bem prático, o envolvimento deles com atividades práticas, essas vivências que eles não estão tendo a possibilidade de ter agora. Então, essa explanação tua, essa exposição do que fazer, a exposição de como você faz com os alunos, de como você acaba agindo com eles, né, é bem interessante e bem importante nesse sentido. Porque, assim, às vezes, as minhas turmas têm de, no máximo, né, 12, 15 alunos. É diferente do ensino regular. Eu sei que no ensino regular a gente às vezes tem 30, 40 alunos. E trabalhar no 1 a 1, né, às vezes é um pouco mais complicado. Mas é isso que vai tornar o diferente para aquele aluno. Ele vai se sentir capaz de fazer, ele vai ver que o professor está atento às necessidades dele. E isso não é difícil de fazer, gente. É só sair um pouquinho da caixinha de que eu cheguei no ginásio, eu tenho que entregar, passar o conteúdo e deixar os alunos fazerem por si só. Não, eu preciso estar do lado, eu preciso estar vendo o que os meus alunos estão fazendo, tá? Eu preciso estar acompanhando o movimento, vendo as dificuldades dele, não só olhar o geral do aluno. E isso vale para todos eles, não só para a pessoa com deficiência. Eu preciso ter esse olhar para cada um mesmo, tá? Então, por isso que eu digo, não é um bicho de 7 cabeças, não é difícil. Só que eu, como professora, tenho que parar, olhar, pensar e aplicar diferentes vezes em frações de segundos, assim. Eu tenho que pensar, resolver um problema na hora, que fugiu daquilo que a gente tinha planejado. Mas isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. E outra, né? A nossa literatura está tão rica, temos vários livros, vários artigos e vídeos também de experiências de outros professores que vão dando luz naquilo que a gente precisa fazer. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu sei que tem muita coisa que vocês só vão perceber, vivenciar na prática, assim, como eu também fiz, como eu também tive. Então, não se preocupem. Vocês não vão acertar sempre e vocês também não vão errar sempre. Mas o fato de vocês estarem tendo esse olhar especial, né, para cada aluno dentro da necessidade deles, vai tornar o trabalho de vocês diferente, tanto para vocês, no feedback que o aluno vai dar para vocês, e vice-versa. O aluno, ele também vai te ver como um professor diferente, que não está apenas pensando em conteúdo, em nota, em evolução, em avaliação, mas sim no que o meu aluno precisa, no que ele precisa como cidadão, como aluno, como pessoa, pensando em educação física, né? Tanto motor, quanto cognitivo, quanto emocional, que é o que eu acho que é o grande boom da nossa educação, né? Da nossa educação física. Deixa eu só aqui chegar no slide agora, se eu não passar de novo, porque meu computador ele resolveu ficar mais lento também. Ele já está com fome. Então, aqui, ó, aí por acreditar, né, de estar fazendo isso com os meus alunos, o maior feedback que às vezes eu tenho na aula, né, o maior objetivo alcançado com eles, é conseguir tirar esse sorriso da alegria de terem conseguido fazer dentro da possibilidade deles o movimento esperado. O movimento não pensado no movimento padrão, não no objetivo padrão, não na execução padrão,
mas dentro do que eles queriam, do que eles podiam fazer, tá? Eu tenho alunos que que eu posso relatar que estão com 40 anos e nunca andaram de bicicleta, não sabem andar de bicicleta. E a primeira vez que sentou na bicicleta e consegue pedalar, fazer esse movimento sem ninguém perto, nossa, é uma vitória. Então, assim, são coisas, a gente tem que pensar que o simples, às vezes, é o maior, é o mais gostoso. A gente tende a maximizar umas coisas que, no fundo, o mais simples era o mais importante. Então, tendo esse olhar, fica um pouco mais fácil, tá? E com essas pequenas coisas, a gente vai conseguindo transferir isso para fora, né, do ambiente de escola, levando isso para outras esferas da vida do dia a dia deles. Então, aqui, ó, vocês estão conseguindo ver a tela, né? Sim. Esses são os ambientes que eu já dei aula, né? Então, eu tive ginásio, eu tive campo de futebol, eu fui usar parque da cidade, eu já tive piscina para trabalhar, eu já tive espaços abertos, pequenos, reduzidos para dar aula. Então, assim, então eu já tive grandes estruturas e pequenas estruturas. E isso nunca me impediu de dar a aula. O que me impediu até hoje de dar uma aula é eu ter medo de fazer aquilo que precisava ser feito. Que era parar, pensar e dizer, não, não dá para fazer isso. Vamos mudar. Segura um pouquinho que eu vou para mudar os negócios aqui. Gente, não tenham medo de errar. Ninguém sabe tudo. Ninguém vai conseguir todos os dias fazer a aula 100%. Às vezes vai ter dia que vocês não vão conseguir fazer nada daquilo que vocês tinham projetado. Mas vocês vão conseguir fazer outras coisas que vocês nem sabiam que iam conseguir fazer. Os alunos não iam conseguir fazer. Vão dar um feedback de outras coisas que até então vocês não tinham percebido que precisavam e eles estão dando para vocês. Alunos, por exemplo, autistas, a gente, de criar um vínculo. Às vezes, criar um vínculo com o autista é o principal objetivo. Ele conseguir entender que agora ele está indo para a quadra, professor de educação física, já é uma coisa muito grande. Então, de novo, não maximizem tanto. Comecem a olhar ponto por ponto, para depois pensar num plano, numa coisa muito grande. Tá? Que aí fica mais fácil de trabalhar e, ao mesmo tempo, mais gostoso, tanto para vocês quanto para os alunos. E por acreditar nesse potencial deles e acreditar que tendo esse olhar diferente, eu já levei alguns alunos, né, para competições esportivas, tanto estaduais, regionais e inclusive nacionais. Né? Então, estadual a gente tem o Parajasc e o GESC, né, o Parajesc, que daí são para a idade, o Parajesc é para a idade escolar e o Parajasc já são adultos. Então, não tem necessariamente apenas alunos de APAE, mas tem todas as pessoas com deficiência. E tem também as Olimpíadas, né, das APAES, que aí sim são alunos exclusivamente da APAE. Então, eu fui tanto para a fase regional, como para a fase estadual e nacional. E assim, de novo, partindo do simples, partindo do que o meu aluno precisa. E aí, explorando as potencialidades, as defasagens e usando tudo isso como uma estratégia para alcançar o objetivo, tanto meu quanto deles. Que por vezes é o simples fato de estar indo para uma competição, praticando algo que eles gostam, conhecendo novas pessoas, vivenciando outras coisas que eles nunca tinham imaginado e que nem sempre a medalha é o principal. Mas todas essas outras vivências que aquele esporte, que aquela oportunidade trouxe, valem muito mais que uma medalha. Claro que eles querem uma medalha, né? Eles sempre gostam de ganhar uma medalha. Mas todas as outras questões que estão envolvidas por trás agregam muito. Não só para eles, como para a gente também. Tá? E também, né? Acreditando neles, eu também passei a acreditar um pouquinho mais no que eu poderia fazer como professora, como profissional, né? Tá pesquisando, estudando sempre, tá? De novo, nossa literatura é muito rica, tá tudo, tem muita coisa lá e tem muita coisa que a gente tem que filtrar para trazer para nossa prática, tá? Mas poder estar vivenciando a educação física adaptada, né? Tive a honra de poder ir para as Paralimpíadas, Rio 2016, então eu vi muitos atletas
começou de uma iniciativa de uma educação física que acreditou na potencialidade e viu que ele poderia ter uma evolução, poderia ter outro caminho, né? Um caminho um pouquinho mais prazeroso usando do esporte, usando a educação física, usando dos exercícios físicos, né? Da atividade física. Eu acho que também faz com que eu tenha esse contato maior com esses alunos com a Bocha 40. São pessoas, né? São 4 classes, dividem em 4 subclasses, mas que vocês vão... Tá me ouvindo, PC? Tô te ouvindo, a gente acabou perdendo agora a tua câmera e a tua tela novamente, né? Assim, cara, eu acredito que, né, a gente acaba tendo esses problemas de conexões, acaba atrapalhando um pouco, mas eu imagino que você já está finalizando, né? Sim, e aí, tá no último slide, na verdade. Aí, se tu quiser tentar colocar os teus slides novamente ali, então, peraí, só um momento, né? Ou se você quiser falar uma mensagem final pro pessoal aí, comentar mais alguma coisa, fica à vontade, tá? Tá. Não, da imagem mesmo, a última imagem é só ali, né? Tem as onde é que eu já passei, por conta de acreditar naquilo que eu faço, né? Propriamente dito. De estar indo atrás de maiores vivências, de histórias, enfim, que às vezes a gente se limita, né? A gente acha que só por ser professor de escola a gente não pode sair desse ambiente, mas a gente pode, e ele é muito rico, o caminho lá fora, e a literatura também está muito rica, só que a gente tem que saber filtrar, né? Porque tem muita coisa que funciona na teoria e na prática é diferente, e vice-versa. Mas a principal questão que eu tento levantar quando eu falo em educação física adaptada é pensar diferente para fazer diferente, tá? Tentem ao máximo eliminar essas barreiras de que pela pessoa ter deficiência ela não vai conseguir fazer. Ah, tadinho, né? Só que está em cadeira de rodas e não vai conseguir caminhar nunca mais. Tadinho dele, deficiente, pecado. Não, ele é um ser humano, tem qualidades, tem defeitos como qualquer outra, tem suas dificuldades, mas que eu, como pessoa, tenho que potencializar tudo aquilo que ele já consegue fazer e ajudar ele, estimular ele a trabalhar aquilo que ele ainda não, nem por si só, conseguiu imaginar que ele consegue fazer. Eu tive educandos cadeirantes, que até então sempre precisou de alguém para empurrar a cadeira. Mas não é tão mais gostoso quando a gente começa a crescer, né? Não precisa mais pegar na mão do pai e da mãe para caminhar na rua. Não é bom quando a gente tem independência? Então imagina que um cadeirante poder se locomover sozinho. Então, às vezes, o trabalhar do simples é isso. Pegar esse cadeirante, você tem os braços, né? Você consegue mexer os braços. Vamos tentar empurrar sua cadeira sozinho? Parte dessa ideia, dessa autonomia. E eu estou trabalhando toda a educação física. Estou trabalhando psicomotricidade, estou trabalhando habilidade, estou trabalhando força, estou trabalhando a questão social e emotiva de autoestima, de se ver como pessoa capaz, de se ver como cidadão, de que eu vou poder fazer as minhas coisas sozinho. Sem precisar pedir para alguém, empurra minha cadeira. Né? E às vezes não é nem falado, ele não tem a oralidade. Mas o simples fato de ele conseguir sozinho ir para onde ele quer e apontar o que ele quer, já dá uma autonomia gigantesca. E é isso que a gente às vezes tem que pensar. Educação física não se trata apenas de atividades em quadra, esportes, estética, né? Em caso de que a gente tem pessoal que é de bacharel, que vai provavelmente voltar com treinamento, com academia, né? Gente, dá para fazer treino para pessoas adaptadas, deficientes na academia também, tá? Eu sou personal e funciona. Basta, de novo, o profissional ter essa empatia de como trabalhar com esse aluno. O conteúdo não muda. É pensar diferente para fazer diferente, tá? Eu sei que vai surgir muitas coisas ainda. Quem quiser, quiser deixar meu e-mail disponível, quem quiser tirar alguma dúvida, tem muita coisa, muita bagagem, já são 10 anos nesse caminho,
ficando velha. Mas, e é aquela coisa, de novo, pensar diferente para fazer diferente e não tenho medo de errar. Eu também já errei muito, experimentei muita coisa que não deu certo e outras que eu achava que não ia funcionar e funcionaram, tá? Não tenho medo de errar, não tem receita de bolo pronto, tá bom? Acho que é isso. Legal, Carla. Te agradeço enormemente, né, pelo teu tempo dedicado aí, tá conversando conosco, com os acadêmicos, né, tá compartilhando da tua experiência. E realmente, né, contribui bastante, né, pela essa questão da experiência prática, desse contato que muitos nunca tiveram ou nem imaginam como é, ou, né, infelizmente não tiveram agora na disciplina, talvez vão ter à frente, e aí essa questão também de ser um mercado de trabalho também, né, para muitos, né, ser uma área onde eles podem estar atuando, né, então muitos, né, talvez atuando na escola, outros atuando num clube, outros atuando, né, com o esporte paralímpico, né, então, até o teu caso, né, você já atuou com o esporte paralímpico também, ainda atua, né, então, trabalha ali com, né, com a bocha paralímpica, então, né, e outros, né, outros esportes, então, assim, né, a fazer abrir a visão, né, dar essa amplitude para eles, né, eu acho bem bacana, assim, acho que foi, né, de enorme valia, foi bem interessante mesmo, né, e aí, assim, né, agradeço o pessoal que participou, te agradeço, né, nós estamos meio que no limite do tempo, estourando já, né, então, né, deixo o meu abraço para ti e deixo o meu abraço para todos, né, se você quiser dar um tchau, falar mais alguma coisa, e daí nós estaremos encerrando. Tá, gente, desculpa os problemas técnicos, mas realmente a internet não tem como controlar, né? Então, infelizmente, teve esses atrasos, a gente se estendeu um pouquinho mesmo. Agradeço a participação de todos, espero que tenha contribuído. Tem muita coisa que a gente ainda... Tem muita coisa na cabeça que na hora, né, falta ainda. Trazer a vivência prática para vocês seria muito bacana, ter esse presencial mesmo, de trazer atividades, de propor para vocês, que talvez ficaria mais fácil de elucidar, e até às vezes por foto fica mais difícil de imaginar como um todo, mas tendo essa noção de que partir do básico e pensar diferente para fazer diferente, vocês já vão estar num caminho bem fácil, e não tenham medo de errar, tá? Os alunos de vocês não vão julgar se vocês tiverem que dar um passo para trás, não tenham medo de dar um passo para trás. O pior é você querer progredir deixando alguém para trás, tá? Preferível dar uma parada, pisar um pouco no freio, repensar e fazer de novo, do que deixar alunos para trás. Tá bom? Beijo, legal. Obrigada. Valeu, PC, pelo convite. E quando precisar, estamos aí. Tá ótimo, te agradeço mesmo. O pessoal está colocando obrigado no chat, o pessoal agradeceu, falou que foi de grande valia, né? Uma experiência bem enriquecedora, né? Eu costumo dizer, né, que falo isso para a Carla pessoalmente, né, que é uma profissão que não a profissão em si, mas a área onde ela está atuando é uma área onde você precisa ter muito amor, muito carinho, né, um talento nato também que não é para todo mundo, né, mas é muito, muito enriquecedor, com certeza, né, e gratificante, como a Carla falou mesmo, né, às vezes só ver o sorriso, o movimento que o indivíduo consegue fazer, né. Então, beijão, Carla, né, um abraço para todos e nos vemos por aí, gente. Um grande abraço. Tchau, galera. Obrigada.